Fala rapaziada, mais um Freak Season começando. Hoje vai ser uma pegada um pouco diferente, porque o Freak Season é mais do que um simples quadro de treino, sacou? Vocês acompanham minha vida, querendo ou não, eu faço algumas... Eu converso com vocês antes do treino. E hoje não, né? Ontem aconteceu um fato na minha vida que, mano, eu não vou comentar muito sobre, tá? Mas quebrei a regra número 5, me apaixonei e, infelizmente, o ciclo se terminou. Não foi da forma que eu imaginava, enfim, não vou entrar em detalhes, mas não tô feliz nem um pouco, tô, mano, destruído, tá ligado? Por que vale a pena tocar nesse assunto? Porque como tem muito mais gente nova entrando no esporte, que ainda não se relacionou, não casou, não noivou e não namorou longo, tem que entender que tudo isso pode acontecer. E a gente vive uma fase hoje que o mundo é meio louco, né? Então as pessoas entram nas coisas sem saber de fato onde é que tá entrando e por que tá entrando. Tanto que tem muito garoto que manda mensagem pra mim, ou já conversou comigo. Quando eu tenho a oportunidade de conversar, eu sento e explico. Falo assim, cara, curte o processo. Primeira coisa, esse é o segredo da história. Você curtir o processo. Pra você primeiro se entender, pra você querer que uma outra pessoa te entenda. Como que você vai querer e exigir que um outro ser humano compreenda o que você passa se você não entende o que você passa? Se você não sabe o que você quer? Até porque quando o menino ou a menina tá começando esse esporte que é apaixonante, e no decorrer do caminho ele encontra uma segunda pessoa que pode ser a paixão ou o amor da vida dela, ela fica dividido, se não for fechamento. Imagina, eu meio que passei por isso. Quando eu tinha 17 anos, eu fui competir no meu campeonato brasileiro, eu namorava uma menina já há 5 anos, larguei tudo, fui viajar 3 dias de ônibus, do Rio de Janeiro pra Manaus, pra Maceió. Maceió, velho. Nossa. 3 dias de ônibus, sozinho, pra competir meu primeiro brasileiro, juvenil. Cara, fui sem nada. Levei umas batatas, estragou, joguei fora, fui tomando aminoácido. Era o que eu tinha, aquele 2-2-2-2. Sei. Lembra? Tomando aquilo a cada 3 horas. E felizão. Porque primeira vez, cara. Vivendo o sonho. Vivendo o sonho, né? Quando voltei fazendo baldeação, porque eu não tinha dinheiro pra voltar. Voltei, peguei ônibus pra Espírito Santo. Que eu peguei carona com os caras de lá. De Espírito Santo, peguei dinheiro emprestado e vim pro Rio de Janeiro. Fui pro Rio de Janeiro. Primeira coisa que eu cheguei, primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa, fui ligar pra namorada, né? E aí, cheguei e tal. Ela não tava em casa, tava na academia fazendo estágio. O que eu fiz? Fui pra academia. Cara, mal cheguei. Liguei pra ela, não tava em casa, fui pra academia. Falar com a galera, levar o troféu. Tinha ficado em segundo, meu primeiro brasileiro. Falei, caraca, tô amarradão, não sei o que. Ela foi, ligou pra academia e falou, cara, tá onde? Tá na academia? Falei, tô. Ela, pode voltar pra gente conversar? Falei, caraca, mal cheguei, bro. Eu voltei, né? Porra, beleza, peguei uma Kombi, fui embora pra casa. Ela foi, parou na minha casa. Ela tinha um carro na época, tinha 18 anos já. E aí nem saiu do carro. Fez assim. Aí eu olhei do portão, entrei. Tinha um dinheirinho que eu tinha levado, pouquinho, comprei uma camisa pra dar pra ela de presente. Falei, pô, pelo menos vou levar uma camiseta, né? Levei uma camiseta, entreguei a camiseta, ela olhou, botou no banco de trás. Falei, como é que foi lá? Eu falei, pô, cara, fiquei em segundo. Ela, pô, legal. Mas e aí, você vai continuar? Eu falei, cara, eu descobri a minha vida, cara. Sério mesmo. Aí ela, por isso que eu vim aqui. Eu falei, por quê? Porque eu vim terminar contigo. Puta merda, velho. Você ficou lá, eu aproveitei, eu fui sair. Eu fui curtir um pouco e eu vi que eu não quero essa vida pra mim. Eu quero sair, pô. Eu quero curtir. Você que fica aí só com frango, vendo fita de fisiculturismo o dia inteiro. Eu não quero isso. Não dá dinheiro, cara. Tu não vai ser nada. Aí eu olhei. Falei, é isso mesmo que tu acha? Aí ela falou, eu acho. Eu falei, então tá bom, pode ir lá, me dá um abraço aqui. Ela, nossa, você é muito frio. Eu falei, eu não. Só que eu queria fazer isso tudo contigo. Mas se não vai ser contigo, eu vou fazer sozinho. Você ainda vai me ver, lá na frente. Puta que pariu, mano. Cê é louco, velho. Aí eu dei um abraço nela. Nossa, tô arrepiado, mano. Ela chorou pra caralho, pegou o carro, foi embora. Eu fui, entrei em casa, desabei, óbvio, né? E fui treinar.
Passou não sei quantos anos, encontrei de novo. E aí, cara, tudo bem? Pô, você venceu, né? Legal. Falei, sabe qual foi o teu mal? Você duvidou de mim. Aí ela, porra, que orgulho você, cara, não sei o quê. Isso já tinha... Isso não é agora não, isso já tem uns 12 anos pra trás. Entendeu? Por isso que eu falo, quando você sabe o que você quer, cara, ninguém vai te parar. Só que a vida é feita de escolha. O difícil é você conviver com a escolha que você faz. Por isso que eu falo, a vida inteira eu venho deixando coisas pra trás por causa disso. Então eu sei o que eu quero, eu sei o que eu gosto. Então já deixei namorado, já perdi pai, perdi mãe. E tô aqui, mano. Por isso que eu falo, enquanto eu viver, eu tô fazendo essa porra, mano. Você sabe o que destrói uma pessoa por dentro? Não é a solidão, não é o abandono, não é o silêncio. O que destrói é a falsa esperança. É quando você acredita que encontrou alguém que finalmente vai ficar, que vai te entender, que vai te escolher, que não vai te machucar como fizeram antes. E aí, quando você se entrega, quando você se abre, quando você tira a armadura, é exatamente nesse momento que a decepção vem como uma lâmina, fria, silenciosa, precisa. E o pior de tudo é que a pessoa não apenas vai embora, ela leva partes suas com ela. Ela leva a sua confiança, leva o seu riso leve, leva a sua vontade de tentar de novo. E você fica vazio, quebrado, se perguntando onde errou, por que não foi suficiente, o que faltou em você. Você tenta se convencer que é forte, que superou, que tanto faz. Mas no fundo, você sabe que ainda dói, que ainda queima cada vez que alguém toca no assunto. Cada vez que você lembra sem querer. Cada vez que vê alguém sendo amado do jeito que você queria ser. Desilusão amorosa não é só um fim, é um recomeço de uma versão sua que já não acredita em muita coisa. Você começa a desconfiar de todo mundo. Você começa a evitar se apegar. Você começa a se afastar antes de se machucar de novo. E sem perceber, você se isola. Você ergue paredes. Você se fecha. Você até tenta parecer forte. Mas no fundo, sabe que só está com medo. Medo de abrir de novo. Medo de confiar outra vez. Medo de se entregar e quebrar tudo de novo. E aí você percebe que a maior dor não foi perder a pessoa. A maior dor foi perder a sua leveza. Foi perder a parte sua que ainda acreditava que poderia dar certo. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Você não está quebrado para sempre. Você não está condenado a viver assim. Porque o que você perdeu não define quem você é. O que aconteceu não apaga a sua capacidade de ser amado de verdade. Você só está ferido. E feridas precisam de tempo, de cuidado, de paciência. Mas elas cicatrizam. E quando cicatrizam, elas não doem mais. Elas lembram, mas não doem. E quando esse dia chegar, você vai se permitir tentar outra vez. Com mais calma, com mais verdade, com mais amor próprio. Porque você vai entender que quem te feriu não merece o direito de te fazer desistir de amar. Você ainda é capaz de sentir. Você ainda é capaz de viver algo verdadeiro. Mas isso começa quando você parar de se culpar. Quando você parar de se punir. Quando você aceitar que a culpa nunca foi sua. Você fez o que pôde. Você deu o que tinha. Você amou como sabia amar. E isso já é mais do que muita gente faz. Agora, é sua vez de se escolher, de se curar, de se permitir recomeçar, sem pressa, sem medo, sem o peso do que ficou para trás. Porque quem feriu o seu coração não pode levar a sua vida inteira com ele. Você não foi feito para viver quebrado. Você foi feito para recomeçar quantas vezes for preciso. E você vai recomeçar.